galera, esse aqui é o segundo vídeo. Vou falar para vocês sobre uma das estratégias mais importantes que a Alemanha usou no começo da Segunda Guerra Mundial. Foi na verdade a principal forma ofensiva que ela usou para tomar toda a Europa, né? Bom, essa estratégia ela é baseada num conceito de onde a infantaria, a força aérea e os blindados trabalham juntos, né? O nome dela é Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago. O conceito da Blitzkrieg ele é bem simples, ao mesmo tempo que difícil de aplicar. Simples porque, teoricamente falando, é uma guerra onde você captura o máximo de terreno com a maior velocidade usando toda a sua força ofensiva, seja ela pela terra, às vezes pelo mar e pelo ar, tudo ao mesmo tempo. Como que a Blitzkrieg funciona? Na hora de desenhar a Blitzkrieg, né, Heinz Guderian, que foi um dos principais generais que idealizaram e trouxeram um conceito onde a infantaria, né, os soldados trabalham junto com uma divisão blindada, ele teve essa ideia de fazer com que essa força, mais a força aérea, criasse uma espécie de conceito onde todo mundo vai avançando sincronizadamente, né, sobre um terreno no intuito de cercar o inimigo. Quando o Heinz Guderian estava desenhando essa ideia, ele apresentou para Hitler as necessidades que precisavam ser aplicadas, né, coisas a serem estudadas para melhorar, por exemplo, para você conseguir ter um contato entre os soldados que estavam no chão, os blindados que estavam se movendo e os aviões que estavam atacando, eram essenciais um bom rádio, coisa que naquela época a maioria dos exércitos não tinha. Então a Alemanha conseguiu focar bastante nesses estudos, como um bom rádio, um avião de bombardeiro preciso, que no caso o mais utilizado era o Stuka, né, que foi utilizado no vídeo no final da introdução, né, nesse vídeo a gente colocou uma imagem de Stuka bombardeando e a corneta que ele fazia o som durante o bombardeio, que era mais um ataque ao mesmo tempo que de precisão, né, para assustar pela precisão do avião. Ele tinha também esse efeito do som, que era para assustar todos os soldados que estivessem no alvo naquele momento, né? E Heinz Guderian, quando ele veio com essa ideia, né, ele meio que renovou todo o sentido de guerra que existia até então, naquela época, né? Os aliados, quando eles estavam preparando a defesa da França, por exemplo, eles achavam que a guerra ia ser naquele mesmo ritmo que a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheira, parada, terreno por terreno, toma um pouquinho ali, recua ali, faz aquela coisa. Não, Heinz Guderian ele teve a ideia de colocar a infantaria e os blindados juntos, atacando da forma mais rápida possível. Bom, a Blitzkrieg ela pode ser usada em vários tipos de análise. Por exemplo, se você quer olhar numa forma mais macro, se você olha aquele mapa grandão, você pode ver uma divisão, como Hitler costumava, como os generais alemães costumavam dividir, né? Exército do grupo A, exército do grupo B, um vai para o norte, um vai para o sul, e eles se encontram em tal cidade depois de alguns quilômetros depois. Aí dentro, se você fizer se você pudesse ir com um microscópio e dar um zoom nisso, você ia ver que isso funcionava também entre o exército do grupo A, por exemplo, tinha lá a divisão 1, divisão 2, onde elas se encontravam numa outra cidade ali dentro daquele território desenhado, e por aí vai, até a questão de esquadrão, sabe? O esquadrão A se encontra com o esquadrão Z em tal bairro da cidade, e por aí vai. Conforme mais você vai dando esse zoom, você vai vendo que era algo a ser aplicado unidade por unidade, soldado por soldado. Bom, o maior esforço do exército alemão até então era conseguir fazer com que todas essas unidades trabalhassem de forma sincronizada, né? Eu ainda vou falar um pouco sobre os equipamentos, mais pra frente, num próximo vídeo, os equipamentos que eles usaram que fez com que isso fosse aplicável, né? E isso vai da questão de arma, de munição, de tipo de explosivo que os homens carregavam, tipo de rádio, tipo de avião, enfim. O conceito da Blitzkrieg a gente pode explicar assim, vamos colocar numa situação onde a gente quer capturar uma cidade. Dentro do exército do grupo A, por exemplo, a unidade 1 e o esquadrão tal dentro da unidade 1. Como que funcionava? Vamos imaginar que a unidade 1 ela era dividida entre quatro grupos, né? Onde um grupo 1 ele atacaria o centro, o grupo 2 o lado norte e o grupo 3 o lado sul. O grupo 4 seria um grupo que ele
iria, por exemplo, seus scouts, a galera que ia na frente com um blindado mais leve, um Jeep, né, que naquela época os alemães usavam Kübelwagen, né, e dentre outros meios de transporte, tem uma moto BMW e tal, que eles iam na frente no âmbito de estudar a força inimiga, né, e depois durante o ataque, enquanto o ataque ocorria, né, eles iam se mesclando às outras forças ofensivas na ideia de ajudar a classificar o inimigo. Só que a Blitzkrieg ela não funciona de uma forma meramente cercar, vamos cercar e acabou. Não. A Blitzkrieg ela é um pouco mais complexa que isso, porque para que a Blitzkrieg aconteça de uma forma perfeita, você precisa fazer com que o inimigo não saiba o que está acontecendo, né? Por isso que ela era montada de uma forma que ficava vindo avião atrás de avião ou artilharia logo após que os aviões paravam de atacar, para fazer com que o inimigo não conseguisse fugir, sabe, para fechar mesmo, sabe? Às vezes a infantaria não conseguia cercar o tempo suficiente, porque, querendo ou não, nada é perfeito, né? Às vezes o inimigo tinha ali algumas unidades escondidas, algumas coisas assim que ninguém conseguia ver, camuflagem, enfim. Só que a Blitzkrieg ela tinha uma necessidade essencial. Essa tropa de scouts, eles eram os caras mais importantes de toda a unidade, né? Porque eles eram os caras que eles iam anotar e passar por rádio pra galera na hora que eles iam atacar tudo o que estava acontecendo lá. Ah, os inimigos estão movendo o tanque do lugar A para o lugar X. Ah, então tem que ser anotado, tem que estar sempre dando um update na informação. E se essa galera errasse, poderia acabar sofrendo uma consequência muito grande. Às vezes um blindado deles poderia ser destruído por uma arma que não foi notada, não foi bem observada, e aí acabariam sofrendo grandes percas, enfim. O quinto elemento dessa força seria a Força Aérea, né? A Força Aérea, ela funcionava ao mesmo tempo que junta, ela funcionava separada, porque a Força Aérea ela não estaria sujeita a sofrer muita retaliação inimiga, no caso, né? A não ser que os inimigos lançassem os caças para contra-atacar. Mas como a Blitzkrieg funcionava de uma forma muito rápida, muitas vezes o inimigo não tinha tempo de chamar os aviões para ajudar eles. Então, os Stukas, que eram os aviões utilizados pelos alemães, eles bombardeavam de uma forma que a gente pode colocar aqui como um carpete, né? Porque na hora que os scouts passavam as informações e chegou a hora de acontecer o ataque, eles se juntavam com o resto da galera, né? E eles, junto com os blindados, eles iam se movendo. Ah, um detalhe interessante que você pode ver em filme, em documentário e tal. Você sabe quando o filme está retratando fielmente a guerra, né? Com algumas coisinhas que o diretor às vezes coloca, o consultor histórico às vezes ele falou, e às vezes ele não tem nem consultor histórico, mas um detalhe os alemães quando eles iam fazer um contra-ataque, diferente dos russos, né? Durante o ataque, eles geralmente costumavam se esconder atrás dos veículos usando uma cobertura do blindado, né, do tanque de guerra, para poder avançar sob cobertura e os homens obviamente não serem mortos, né? Coisa que os britânicos, os franceses demoraram um pouco para aplicar, né? Você pode ver no vídeo da própria introdução desse vídeo, onde os franceses estão avançando com os blindados estão no lado e a infantaria francesa está logo no meio, né? Os russos já operavam de uma forma diferente, os blindados lá na frente e depois vinha aquela massa de soldados. Então se os blindados fracassassem, os soldados também iam ser dizimados e vice-versa. Às vezes iam os soldados depois dos blindados. Enfim. Então quando você vê um filme mostrando os alemães todos sem noção, indo na frente do tanque de guerra, você pode saber que o cara não retratou de forma fiel, que é viagem. No Band of Brothers, que é um seriado que pode ser levado a sério, você vê que os alemães eles se movem em sincronia com os tanques de guerra, que é esse o conceito da Blitzkrieg, né? Esse que o verdadeiro infante alemão era treinado. Continuando com o conceito da Blitzkrieg, aquela tropa mais leve que eu mencionei mais cedo, eles se mesclavam com o resto da tropa ofensiva. Só que a ideia dos caras, a partir do momento que a Blitzkrieg estivesse consolidando os flancos, né, que são os laterais, norte, leste, oeste, sei lá, como você quiser colocar, esquerda, direita, ele tinha a ideia era que eles avançassem um pouquinho mais, né, para passar para os aviões ou para a artilharia a posição de recuo do inimigo, para ter certeza que ninguém está chamando a força aérea ou algum reforço colocando em risco as posições alemãs para um contra-ataque inimigo, né? Então o conceito da Blitzkrieg era justamente esse, um ataque
forte, rápido, nessa forma de precisão, né? Você pode ver aí, pelo tempo que a França foi tomada, em 6 meses, vamos colocar 9 meses até todos os combates, o exército francês mesmo ter sido praticamente colocado fora de ação, né? Pelos soldados alemães, né? Eu não vou nem entrar em questão agora França Viking, né? Que é a França livre, mas sobre comando alemão, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, que depois ficou aí durante o meio da guerra os alemães tomaram. Isso é um assunto para outra hora, mas a questão é que tudo que os alemães faziam no período de 39 e 40, inclusive a invasão da Polônia até a França, eles fizeram com o foco da Blitzkrieg, né? O mais interessante, né, na Blitzkrieg hoje em dia é que o exército americano ele é o único exército no mundo, né? A OTAN, pode colocar assim, que utiliza a Blitzkrieg até hoje com precisão, mesma força. Lógico que hoje em dia eles têm aí bombardeiros de precisão, os helicópteros, né? Os Apaches, né? Que são os helicópteros de ataque, que tem a mesma função que os Stukas. Eles vão lá, destroem a comunicação inimiga, a força de o locais de recuo, enquanto os blindados e a infantaria americana avançam nos demais. Então a Blitzkrieg é um conceito que foi inovador e é aplicado até hoje por demais exércitos, né? Ela foi a principal chave de sucesso do exército alemão e você pode dizer que os grandes geniais, os grandes generais que foram na verdade, como eu falei, geniais em colocar essa estratégia de bandeja para Hitler, eles realmente souberam aí olhar, pensar de uma forma aí 5 anos mais para frente de qualquer exército aliado até aquele momento, né? Então é isso aí, o primeiro vídeo é sobre isso aí, obrigado por assistir.